E o Diego Amorim chegando com a gente também, direto dos estúdios de Brasília. Bom dia, Diego, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia a quem nos acompanha, bom dia, Marina Helena, que está aí nos estúdios. Bom dia, Marina Helena, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Mauro, bom dia, Diego, um prazer estar aqui. A Marina Helena, ela é economista, tem mestrado pela Universidade de Brasília, 20 anos de experiência com políticas públicas no setor privado, no setor público, no terceiro setor. Ela é primeira suplente de deputada federal aqui por São Paulo, pelo Partido Novo, foi dirigente nacional do Partido Novo, foi também diretora de desestatização do Ministério da Economia, a convite do então ministro Paulo Guedes, responsável aí por coordenar, inclusive, também a elaboração de um plano de governo para a cidade de São Paulo, isso em 2020. Marina, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente e já seguindo um pouco naquilo que o João Gabriel de Lima vinha conversando com a gente. A sua candidatura vem para ser uma espécie de terceira via entre a candidatura do atual prefeito, Ricardo Nunes, e do candidato do presidente Lula, que é o Boulos, ou você vai tentar, por exemplo, o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom, antes de mais nada, eu diria que sim, é uma terceira via em relação ao Nunes e ao Boulos, com certeza, porque eu não me sinto representada por nenhuma das duas opções, principais opções que a gente tem aqui em São Paulo hoje. Eu vejo que os maiores problemas hoje da cidade têm a ver exatamente com segurança, e um outro tema importante é a geração de emprego e crescimento da cidade. Então, quando eu penso nas nossas principais bandeiras, né, são claramente, eu diria que bandeiras de direita, e eu não vejo que o prefeito hoje é preocupado com essas bandeiras. Então, ele mesmo se declara alguém de centro. Ele tem no seu governo, por exemplo, também pessoas da esquerda, como a Marta Suplicy, mas mais do que isso, eu vejo que ele não fez nada. Hoje, a maior dor do paulistano, sem dúvida, é a segurança. Eu falo isso, Mauro, como uma pessoa que é muito preocupada com isso também. Há pouco tempo atrás, eu fui assaltada à mão armada, 2 sujeitos em plena luz do dia, num domingo, meio-dia, num lugar super movimentado. E o que mais me espantou foi que eles estavam a pé e eles foram e voltaram 3 vezes, né? Eu estava com meu marido, ele errou a senha ali do celular, eles voltaram, perguntaram de novo, colocaram meu marido no chão, depois eles voltaram de novo para arrancar a correntinha que ele tinha com uma medalhinha da Ave Maria, assim. Então, eles foram e voltaram 3 vezes a pé, em plena luz do dia, num lugar movimentado. Isso é a clareza da impunidade. Então, eu diria que não é uma sensação de impunidade, é uma certeza de impunidade que a gente está vivendo hoje. O número de roubos aumentou muito. Tem lugares que tem placas na rua dizendo cuidado com roubo de celular. Isso é um absurdo. Como é que você anda numa cidade e você tem placas dizendo... isso tira a liberdade de vir e tira também a questão econômica, que também é importante, porque a gente sabe que isso muda total o contexto da cidade. Então, eu acho que esse é o nosso maior problema hoje na capital, e eu vejo que o prefeito foi muito omisso em relação a isso nesses 3 anos de mandato. Só para ter uma ideia, hoje no ano passado foi gasto 0,8% de toda a arrecadação, menos de 1% com segurança. Esse ano ele está gastando 6 vezes mais do que isso para tapar buraco. Então, assim, claramente essa não é a prioridade do prefeito. A mesma coisa vale, a gente pode explorar um pouco mais na questão do emprego, que eu também acho que é algo muito importante, porque ele não está trazendo isso. Agora, Marina, a alternativa, só para terminar, né, porque a outra alternativa também é péssima, que é o Boulos, eu vejo que ele tem uma mentalidade muito parecida com o que a gente teve de outros governos de esquerda, por exemplo, o que aconteceu aqui com o Haddad e a Bolsa Crack, né? E ali a gente teve um aumento muito forte também da criminalidade. Quando a gente pega outros governos de esquerda pelo Brasil, olha o que está acontecendo, o caos que está acontecendo na Bahia. Então, tem uma mentalidade ali de culto à bandidolatria, de que o bandido é vítima da sociedade, muito forte, que eu vejo que é algo também que é alguém que eu não consigo ver para a nossa cidade. Então, acho que as duas alternativas são muito ruins. Só para concluir a questão da política, você vai atrás do apoio do Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, para sua candidatura, já que você fez parte do governo dele?
Eu fui para Brasília, né, a convite do ministro Paulo Guedes, me orgulho muito dessa trajetória, acho que a gente teve aí a sorte de ter o melhor ministro da Economia, sem dúvida, acho que muita coisa foi feita, mas o que eu estou vendo é que tem uma disputa ali grande e o Bolsonaro, assim, está sendo coagido pelos caciques políticos, né, ali o Valdemar, a apoiar o Nunes. Então, acho, pelo que está hoje posto aí, que é complicado ele apoiar uma outra via, né? Ele parece que tentou emplacar ali o nome do Ricardo Salles, mas essa questão, né, partidária não permitiu. Então, eu vejo que, sem dúvida, assim, o que eu defendo em termos de economia, o que eu defendo em termos de segurança, tem muito mais o lado da direita, sem dúvida alguma. Agora, esses apoios são sempre difíceis. Eu prefiro trabalhar com as propostas e ter o apoio da população. Passar para o Diego Amorim. Marina, como é que você está avaliando esse, digamos assim, engarrafamento no campo da centro-direita, da direita, nessa largada da pré-campanha à Prefeitura de São Paulo? Eu digo isso porque nós temos o próprio Ricardo Nunes, como a gente já mencionou aqui, buscando esse apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem o deputado federal Kim Kataguiri, que se coloca como um candidato da direita legítima, né? Ele inclusive deu uma entrevista recente aqui à Nova Brasil. A gente tem o Ricardo Salles tentando se lançar também. Ontem a gente teve a notícia de que o PSDB está tentando atrair de volta o André Matarazzo. Não chega a ser uma direita raiz, mas disputa voto ali também com a turma do centro. Qual vai ser a sua estratégia para superar esses concorrentes nesse mesmo campo ideológico? Diego, a verdade é que eu nunca vi, eu não vejo como, tem muita gente que fala, vocês estão dividindo a direita, né? Isso aumenta a chance do Boulos ganhar. Eu não vejo isso. Na verdade, na eleição presidencial, a gente tirando ali o Lula e o Bolsonaro, os outros candidatos que saíram na frente foi o Ciro Gomes e a Tebet. Não foi porque eles, teoricamente, dividiram a esquerda que isso evitou, né, que o Lula fosse eleito. Então, essa narrativa de que ao dividir você passa ali pro outro candidato, né? Você dá vantagem para o candidato do outro polo, ela não se mostra verdadeira na prática, né? Isso acaba servindo para aquele que está na frente nesse campo, né? Dizer o seguinte, olha, deixa comigo, não entra mais ninguém. Mas se for assim, a gente nunca tem renovação. O próprio, vou dar um exemplo aqui do governador de Minas, que foi o Zema, né? Então, naquele momento, também parecia alguém que estava completamente fora do páreo e acabou levando o segundo maior estado do Brasil. O próprio presidente Bolsonaro, logo no início, pontuava baixo nas pesquisas, as pessoas não levavam muito a sério. Então, se a gente fala, de fato, de que o jogo já está aí, né, e eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que o paulistano está cansado de quem promete muita coisa e entrega muito pouco. Então eu vejo que precisa ter boas propostas. As minhas propostas, todas elas, eu tenho uma preocupação. Os problemas hoje do Brasil e da cidade são conhecidos. E as respostas também. São fáceis, não tem nada mirabolante. Mas precisa ser encarado de frente por alguém que queira resolver problema. E eu acho que esse é um perfil muito forte do Novo, né? A gente hoje tem o prefeito, que é o prefeito melhor avaliado do Brasil, que é o Adriano Silva, em Joinville, que tem 92% de aprovação. Eu passei uma semana lá e eu vi o milagre que ele faz realmente, não é à toa que os joinvilenses gostam tanto do trabalho, porque é baseado na solução, né? Então, eu vejo que a gente precisa disso. Quando a gente fala, por exemplo, de segurança, que é uma pauta que eu acho que é fundamental, a cidade há muito tempo não tem protagonismo. E o que a gente vê em municípios que resolveram a questão da violência é um protagonismo, sim, da Guarda Municipal, um investimento forte em inteligência. Então não é possível que você queira endereçar um problema como esse e você gasta 6 vezes mais para tapar buraco e menos de 1% do orçamento com segurança. Então, outro ponto que é interessante, por exemplo, hoje a gente tem os marronzinhos, né? A gente tem os guardas aqui de trânsito. E o que a gente tem hoje é que a própria GCM, a própria Guarda Civil, ela é treinada e ela gasta boa parte do seu tempo aplicando multa de trânsito. Então, eu acho que a gente podia fazer o inverso, que é integrar essas forças, treinar os CETs, né? Conseguir também armar os CETs, como já acontece em outros municípios. Então, ao invés de você ter a Guarda Civil atuando como agente de trânsito, a gente ter os agentes de trânsito também ali prontos para agir
caso eles peguem em flagrante algum crime sendo cometido, e também para coibir essa prática de crime. Porque a gente sabe que muitos dos que cometem crimes não estão ali a pé, né? Estão em motos, em carros. Então, assim, você ter, de fato, toda a parte de inteligência, de câmeras, tanto da CET quanto as outras todas de São Paulo, estarem conjuntamente ligadas para a inteligência, e você ter também todo mundo que está ali, mais pessoal, né, seja os agentes de trânsito, seja os guardas municipais, de fato focados em coibir o crime, eu acho que isso ajuda muito. Tem uma experiência boa que aconteceu ali. Eu fiquei só com uma dúvida na sua resposta. A senhora está propondo transformar a Companhia de Engenharia de Tráfego em polícia? Em vários municípios, Mauro, o que acontece é que essas duas estão abaixo. Aliás, isso é o mais comum. Que tanto a de tráfego quanto a de segurança estejam embaixo da Secretaria de Segurança. E é algo que tem se mostrado muito efetivo também na inibição do crime. É você ter alguém que, obviamente, precisa de treinamento muito forte para o uso, né, das armas, mas também o treinamento psicológico, que é algo como acontece com a Guarda Municipal, que você tem ali, enfim, toda uma carga ali horária de treinamento mesmo, mas eu vejo isso com bons olhos no caso da cidade, porque você já ajuda. E a gente sabe que a gente tem um problema hoje, porque é o contrário, hoje a Guarda Municipal, ela está muitas vezes a serviço da indústria de multas, então com o objetivo de aumentar a arrecadação. A gente teve um aumento inacreditável, assim, esse prefeito que se diz de direita, né, de centro-direita, a gente teve um aumento de carga aqui em São Paulo, de impostos, de 19% descontado da inflação nos últimos 2 anos. 19%. É muito dinheiro. Enquanto isso, a renda do paulistano caiu. Então, e uma das coisas que aumenta muito é essa indústria de multas. E eu não vejo isso como algo que está resolvendo os problemas da cidade. Então, vamos inverter essa lógica, né? Ao invés de colocar a Guarda Municipal como é hoje cerca de 3/4 da Guarda Municipal, ela é treinada para aplicar multa e ela tem o foco nisso. Então, não, agora o foco tem que ser segurança. Diego. Marina, você é economista, tem uma ligação com o mercado financeiro, coordenou a parte econômica da campanha do Felipe Dávila, candidato à presidência pelo Novo no ano passado. Como não ser identificada como uma candidata da Faria Lima e ampliar essa base de apoio que você busca para ser eleita prefeita da capital? Bom, Diego, primeiro que a minha história não começou na Faria Lima, né? Ainda bem que ela teve ela terminou ali. Enfim, eu passei a minha infância em São Luís do Maranhão, eu fugi de lá aos 13 anos depois de sofrer um abuso, eu estudei e batalhei muito para sustentar minha mãe e meus irmãos, e nessa trajetória eu vim parar em São Paulo exatamente em busca de oportunidades, e consegui trabalhar no mercado financeiro. Trabalhei durante 14 anos como economista em diversas instituições, e isso me deu a total liberdade que eu buscava financeira, né, para alterar a minha vida, daqueles que eu amo. Depois disso, depois que a minha filha nasceu, eu já tinha conquistado muito mais do que eu sonhei um dia na vida, e eu acho que a minha mudou ali, né? Então, ao invés de estar preocupado comigo, eu passei a me preocupar muito com o legado que eu deixaria para minha filha, agora para o meu filho também. Eu estou grávida de 20 semanas. Então, isso foi assim que eu fui parar em Brasília, foi assim que eu aceitei o convite do ministro. Na época, minha filha era muito pequena e eu fiquei 1 ano na ponte aérea, porque eu sabia que o que fosse conquistado, e eu acho que a gente fez muito, né? Mesmo na Secretaria de Desestatização, a gente está vendo agora o problema fiscal que a gente está enfrentando no Brasil mais uma vez, né? Mais uma vez, isso afeta todo mundo. Lembrando, a pior crise que a gente já teve ali no final do governo Dilma, teve um efeito muito perverso. A gente acabou com 14 milhões de desempregados. A nossa renda hoje, Diego, até hoje não voltou aos níveis de 2013, até hoje. Então, e agora a gente está vendo o efeito disso tudo de volta, de quem não cuida das suas contas. E a parte das estatais foi fundamental para isso. Então, está todo mundo dizendo, olha, está tendo aqui uma surpresa, que a arrecadação está caindo muito. Por quê? Porque a gente não está fazendo mais concessão, porque as empresas estatais que deram lucro e ajudaram ali nas políticas públicas não estão mais sendo usadas, estão voltando a ser usadas para fins políticos. Então, eu acho que a gente foi ali e fez, né, um trabalho excelente de enfrentar
a falta de eficiência e a corrupção, que foi a marca registrada dos governos PT nas estatais. Isso foi o que me levou até lá. Então, eu vejo que, no fundo, o que me move é, primeiro, essa não é a minha história, né? A minha história foi outra, tive que carregar muito piano, ralar muito. E eu acho que eu vim para a política exatamente por isso, porque eu quero transformar essa realidade dessas pessoas. Eu vejo que eu tenho 43 anos. E nesses 43 anos, o Brasil não cresceu nada, né? Como economista, eu vi o mundo mais, assim, em 30 anos, o mundo dobrou a sua renda. O Brasil, no nosso ritmo que a gente teve nos últimos 40, demoraria mais de um século. Então, é horrível isso. As pessoas estão estagnadas, estão no mesmo lugar. E isso acaba contribuindo para esse descrédito que eu acho que a gente vê na política. Então, a gente precisa de novas lideranças que estejam dispostas a fazer aquilo que é preciso, que é, de fato, estimular uma economia pujante. E como economista, eu acho que essa é uma das minhas grandes bandeiras aqui em São Paulo, para que a gente tenha mais oportunidade para as pessoas. Porque, assim, é claro isso para mim, o melhor programa social é o emprego. Então, uma economia que cresce, ela é capaz, sim, de tirar as pessoas da pobreza, ela dá oportunidades para todos e, caramba, São Paulo é a terra das oportunidades. Ela me deu e eu acho que a gente precisa fazer isso com todos os paulistanos. Só uma última pergunta, se der tempo ainda, Mauro. Você falou muito em renovação, mas a gente sabe que numa eleição para Prefeitura de São Paulo, os caciques são muito importantes, né? Por isso que a gente está vendo o Nunes em busca do apoio do Bolsonaro, o Boulos colado com o Lula, a Tabata buscando o apoio do Geraldo Alckmin. O ex-ministro Paulo Guedes entraria na campanha da senhora, Marina? E vocês têm conversado sobre isso? Pô, se o Guedes quiser entrar, eu viro vice dele. Se ele quiser ser candidato a prefeito, eu apoio. O ministro é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, né? Eu trabalhei com ele no setor privado e depois eu fui para Brasília porque acredito muito no seu trabalho. É um grande conselheiro, então tudo que ele puder contribuir eu acho que vai ser excelente. Em relação a isso de caciques, eu vejo também, Diego, o seguinte: não é à toa que São Paulo está da maneira que está. A gente tem aí, a gente conhece, né? A máfia dos transportes, a máfia dos fiscais, a máfia do lixo, e tem tudo muito a ver com os caciques que sempre dominaram a cidade. Então, eu acho que a população também está um pouco cansada disso, né? Eu me sinto, como paulistana, bastante cansada disso. Então, eu vejo que a gente vai precisar, sim, ter tolerância zero com essas máfias todas, e com crime organizado e com crime de rua. Nesse sentido, muitas dessas máfias, eu acho que a minha experiência nesse ponto é muito importante, é algo que a gente tem estudado bastante. A cidade hoje ela já tem muitas parcerias público-privadas, tem muitos serviços concedidos, mas isso não necessariamente significa que a população lá na ponta está sendo melhor atendida. Eu acredito que sim, essas parcerias são a melhor maneira de melhorar. Então, acho que essas parcerias são fundamentais na saúde, na educação. A gente vê o melhor hospital hoje, né, de Boi-Mirim, é uma parceria, mas os contratos precisam ser bons. Então, a gente precisa fiscalizar muito bem esses contratos. E essa foi a minha grande experiência, eu acho que no governo federal, e que eu gostaria de trazer para São Paulo também, para modernizar os serviços e melhorar o atendimento à população. Então, você perguntou do Guedes, eu acho que essa experiência que eu tive ali com o ministro me ajudaria muito nisso. Eu acho que com isso a gente vai ter muitos melhores serviços sendo prestados. Marina Helena, pré-candidata do Partido Novo à Prefeitura de São Paulo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, pela sua presença aqui no estúdio. A gente lembra aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, que a gente está convidando todos os pré-candidatos aqui de São Paulo para participar aqui com a gente. Já tivemos alguns, estamos convidando todos e também vamos expandir esse convite aos candidatos das principais cidades aqui do Brasil. Marina, mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre aqui, com certeza durante a campanha voltaremos a nos falar. Muito obrigada, Mauro. Obrigada, Diego. Foi um prazer imenso como ouvinte aqui da Nova Brasil. Espero voltar muito mais vezes. Obrigado, Diego. Obrigado também. Bom feriado para você. Sexta-feira estamos de volta. Estamos juntos. Para nós.